Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dilatação linear. Para começar a nossa aula, a gente vai usar um exemplo. Olha só, suponhamos que nós tenhamos essa barra de comprimento L0 e ela se encontra a uma temperatura θI, de temperatura inicial. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos aquecer essa barra até uma temperatura θF, onde a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Então, nós vamos aquecer essa barra. O que acontece? A barra dilata, ou seja, o comprimento da barra aumenta. E aumenta dessa quantidade aqui, que nós vamos chamar de ΔL. Tá certo? A nossa pergunta é, quanto vale esse ΔL? Bom, o ΔL é igual a um coeficiente de dilatação linear que varia para cada tipo de material e é também proporcional ao comprimento inicial da barra, ou seja, uma barra maior ela acaba se dilatando mais para uma mesma variação de temperatura quando comparada a uma barra menor, e também é proporcional à variação de temperatura, que nós vamos chamar de Δθ. Nesse caso, quanto vale o Δθ? A variação de temperatura é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Esse alfa tem um nome especial, como nós acabamos de dizer. O nome dele é coeficiente de dilatação linear. Tá bom? Vamos fazer um exemplo com uma barra de chumbo. Vamos dizer que a barra é de chumbo. Então, uma barra de chumbo. E o coeficiente de dilatação linear dela é igual a 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. O comprimento inicial dessa barra é de 1 metro. E vamos supor que ela sofre uma variação de temperatura de 100 graus. 100 graus Celsius é a variação de temperatura. Na verdade, nem importa a temperatura inicial, mas vamos dizer que ela saiu de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura ambiente, e foi para uma temperatura final de 120 graus Celsius. A dilatação, ou seja, a variação no comprimento, é igual ao alfa, que é 27 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o comprimento inicial, que é 1 metro, vezes a variação de temperatura, que é igual a 100 graus. ΔL é igual a 27 vezes 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque 100 também pode ser escrito da forma 10 elevado ao quadrado. 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado é igual a 10 a menos 4. ΔL é a mesma coisa que 2,7 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, o ΔL é igual a 2,7 milímetros. Por que 10 elevado a menos 3? A gente multiplica por 10 aqui e divide por 10 no 27. Tá joia? Se nós quiséssemos saber o comprimento final da barra, se nós quisermos saber o comprimento final, vamos chamar de comprimento final, é a mesma coisa que o comprimento inicial mais a variação no comprimento. Olha só como que fica. L0 mais, quanto vale o ΔL? ΔL é alfa vezes L0 vezes variação da temperatura. Comprimento final é, coloco o L0 em evidência, 1 mais alfa vezes variação de temperatura. Nesse caso, o comprimento final é 1 metro mais 2,7 milímetros. Espera aí, quanto valem 2,7 milímetros? 2,7 milímetros é o mesmo que 0,0027 metros. O comprimento final é de 1,0027 metros. Ó, vocês notam que a variação no comprimento é muito pequena em relação ao comprimento inicial. Para quem está acompanhando essa aula no YouTube, o endereço do nosso site é www.oquadro.com. Lá nós temos muitas aulas e exercícios de matemática, física, química e biologia. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.